Você diz que tem fé, mas entra em pânico quando perde o controle. Você fala que confia em Deus, mas passa a noite tentando resolver sozinho aquilo que já deveria ter entregue. Isso não é fé. Isso é medo com linguagem religiosa. Existe uma verdade que você evita encarar. A fé que você professa não foi testada ainda. E talvez você esteja confortável exatamente por isso. Porque é fácil acreditar quando nada está sendo exigido. É fácil dizer que confia quando nada está sendo tirado. Mas a fé descrita em Hebreus 11 não nasceu em dias tranquilos. Ela foi forjada em perdas, em silêncio, em obediência sem explicação. Pessoas caminharam sem garantias, permaneceram sem respostas e continuaram mesmo quando tudo dizia para desistir. Agora seja honesto. Se Deus não respondesse mais nenhuma das suas orações, você ainda continuaria? Ou sua fé só existe enquanto Ele coopera com seus planos? Você não precisa de mais palavras bonitas. Você precisa encarar o que está escondido dentro de você. Porque existe uma diferença brutal entre quem fala de fé e quem vive pela fé. E essa diferença aparece quando tudo começa a desmoronar. A fé que você alega ter não sobreviveria ao silêncio de Deus. Você foi ensinado a buscar respostas rápidas. Você aprendeu a medir a presença de Deus pelo que sente e pelo que recebe. Mas existe um ponto na caminhada em que tudo isso é retirado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma confirmação. E é exatamente aí que a sua fé começa a ser exposta. Porque enquanto Deus fala, qualquer um segue. Enquanto as portas se abrem, qualquer um acredita. Mas quando o céu se cala, só permanece quem decidiu confiar além do que vê. O problema é que você se acostumou com um Deus que responde no seu tempo. E quando isso não acontece, você não questiona sua fé, você questiona Deus. Você se frustra, desanima e começa a recuar. Não porque Deus mudou, mas porque sua confiança nunca foi profunda. Silêncio não é ausência. Silêncio é prova. É no silêncio que Deus separa quem sente de quem confia. Quem depende de emoção começa a enfraquecer. Quem decidiu permanecer começa a ser fortalecido por dentro. Agora pense com sinceridade. Se Deus não dissesse mais nada, se não houvesse mais sinais, você continuaria firme ou começaria a negociar sua obediência? Porque a fé real não precisa de confirmação constante. Ela se sustenta naquilo que já foi prometido, mesmo quando nada ao redor parece sustentar. E é aqui que muitos desistem sem perceber. Não é porque Deus falhou. É porque nunca aprenderam a permanecer quando Ele se cala. Quando Deus se cala, sua verdadeira crença aparece. Existe um momento em que tudo aquilo que você dizia acreditar deixa de ser teoria e se torna prova. Não há mais emoção sustentando. Não há mais palavras te impulsionando. Só resta o que está dentro de você. E é nesse ponto que a verdade aparece sem filtro. Enquanto você sente, é fácil afirmar que crê. Enquanto as coisas fluem, sua fé parece forte. Mas quando Deus se cala, quando o ambiente muda e o cenário aperta, o que você realmente acredita começa a governar suas atitudes. Você para de agir como alguém que confia e começa a agir como alguém que teme. Você tenta recuperar o controle, antecipa problemas, cria soluções por conta própria. E sem perceber, troca dependência por ansiedade. Isso revela algo desconfortável. Sua fé não estava em Deus. Estava na sensação de segurança que você tinha quando tudo parecia sob controle. O silêncio de Deus não cria fraqueza. Ele revela a fraqueza. Ele expõe onde sua confiança estava ancorada. Mostra se você realmente descansava em Deus ou apenas se sentia bem quando tudo dava certo. Agora seja direto consigo mesmo. Quando você não sente nada, quando não há resposta, quando não há direção clara,
Você permanece ou entra em desespero. Porque a fé verdadeira não muda com o ambiente. Ela não oscila com o silêncio. Ela não depende de sinais para continuar. Ela permanece. Mesmo quando tudo dentro de você quer recuar. E poucos estão preparados para esse tipo de fé. O cristianismo confortável que você criou para não sofrer, você não percebeu, mas construiu uma versão da fé que não exige nada de você. Uma fé adaptada à sua rotina, aos seus limites e principalmente ao seu medo de sofrer. Você chama isso de equilíbrio, mas no fundo é proteção. Você evita tudo que confronta, ignora tudo que exige renúncia, se aproxima apenas do que te faz sentir bem. E assim, sem perceber, transforma a fé em algo leve demais para ser real. Mas a fé nunca foi feita para ser confortável. Ela confronta seu ego. Ela desmonta suas vontades. Ela te leva para lugares onde você não teria coragem de ir sozinho. E é exatamente por isso que você tenta suavizá-la. Você prefere mensagens que acalmam do que verdades que transformam. Prefere inspiração momentânea do que mudança real. Prefere sentir paz do que viver entrega. Só que existe um problema nisso. Uma fé que não te desafia também não te sustenta. Quando a pressão vem, quando a dor aperta, quando o cenário foge do controle, essa fé confortável começa a desmoronar. Porque ela nunca foi construída para resistir. Foi construída para agradar. Agora encare isso com sinceridade. Você está seguindo a verdade ou apenas mantendo uma versão dela que não te incomoda? Porque a fé que transforma não negocia com o seu conforto. Ela confronta, ela exige, e ela não vai se moldar às suas preferências. A obediência que não faz sentido e mesmo assim é exigida, você foi condicionado a agir quando entende, a dar o próximo passo quando tudo parece lógico. Mas a fé que Deus exige rompe exatamente com isso. Ela não pede sua compreensão. Ela pede sua obediência. E é aqui que você trava. Porque você quer explicações antes de se mover. Quer garantias antes de confiar. Quer segurança antes de obedecer. Mas a fé verdadeira nunca funcionou assim. Ela começa onde o controle termina. Você olha para a direção de Deus e pensa: isso não faz sentido. Não é o momento certo. Não parece seguro. E então, você hesita, não porque não ouviu, mas porque não concordou. E sem perceber, transforma sua lógica em autoridade maior do que a vontade de Deus. Obediência parcial não é obediência, é resistência disfarçada. A verdade é simples e dura. Você não precisa entender para obedecer. Você precisa decidir em quem confia. Porque quando você só obedece o que faz sentido, não está vivendo por fé. Está vivendo por cálculo. Agora encare isso sem fugir. Quantas vezes você já soube o que deveria fazer, mas escolheu esperar até que fosse confortável? Isso não é prudência, isso é medo. A fé real se move antes da explicação. Ela pisa onde não há clareza. Ela avança sem garantias, porque não está baseada no caminho, mas em quem chamou. E poucos estão dispostos a viver assim. Você não confia em Deus, você confia no controle. Você diz que entrega nas mãos de Deus, mas revisa tudo depois. Ora pedindo direção, mas decide baseado no que te dá mais segurança. Fala de confiança, mas vive tentando garantir que nada saia do seu controle. Isso não é fé, é gerenciamento de risco com linguagem espiritual. O controle te dá uma sensação de poder. Faz você acreditar que, se calcular bem, nada vai dar errado. E por isso você se apega a ele. Planeja demais, pensa demais, tenta prever tudo. Não porque é sábio, mas porque tem medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não saber o que vem depois. E enquanto esse medo governa, sua fé nunca amadurece. Porque confiar em Deus significa abrir mão da necessidade de controlar cada detalhe.
Significa caminhar sem ter todas as respostas. Significa aceitar que você não está no comando, e isso te incomoda. Você quer Deus no controle das partes difíceis, mas ainda insiste em governar aquilo que acha que consegue administrar. Só que fé não funciona em partes. Ou você confia, ou você tenta controlar. Os dois não coexistem. Agora seja honesto consigo mesmo. Se as coisas saíssem completamente do seu controle hoje, você descansaria ou entraria em desespero? Essa resposta revela mais sobre sua fé do que qualquer palavra que você já declarou. Porque quem confia de verdade não precisa controlar. Permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. A ansiedade que denuncia sua falta de entrega. Você chama de preocupação, mas no fundo é ansiedade. E essa ansiedade não surgiu do nada. Ela é o reflexo direto de algo que você ainda não entregou. Porque quem realmente confia, descansa. Pode não entender tudo, pode até sentir o peso do momento, mas não vive consumido por dentro. Não perde a paz a cada incerteza, mas você perde. Sua mente não para. Você revisita o mesmo problema várias vezes. Cria cenários, antecipa dores, tenta prever soluções. E quanto mais pensa, mais se desgasta. Isso revela algo que você talvez não queira admitir. Você ainda acredita que tudo depende de você. Ansiedade é o sintoma de uma responsabilidade que você nunca deveria carregar sozinho. É o resultado de tentar sustentar com as próprias mãos aquilo que deveria estar nas mãos de Deus. Você ora, mas continua preocupado. Pede direção, mas continua inquieto. Diz que entregou, mas continua segurando. Isso não é entrega. É tentativa de controle disfarçada de espiritualidade. Agora encare isso com seriedade. Se você realmente acreditasse que Deus está no controle, você viveria da forma como está vivendo hoje? Porque a fé verdadeira não elimina desafios, mas elimina o desespero. Ela acalma o interior mesmo quando o exterior está instável. E enquanto a ansiedade domina, ela expõe uma verdade incômoda. Você ainda não soltou. O tipo de fé que só existe quando tudo está bem. Existe uma fé que cresce em ambientes favoráveis. Ela aparece quando tudo flui, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam no tempo esperado. Nesses momentos você se sente forte, confiante, seguro, mas essa fé não é sólida. Ela é dependente. Ela precisa de resultados para continuar viva. Precisa de sinais para se sustentar. Precisa de conforto para não desmoronar. E por isso, quando o cenário muda, ela desaparece. Basta uma perda, um atraso, uma frustração, e tudo começa a balançar. Aquilo que parecia firme revela que nunca foi profundo. Era apenas circunstancial. Essa é a fé que muitos carregam sem perceber. Uma fé condicionada ao que acontece ao redor. Se tudo vai bem, eles creem. Se algo dá errado, eles questionam, recuam, enfraquecem. Agora encare isso com honestidade. Sua fé continua firme quando a vida sai do roteiro que você esperava? Ou ela começa a negociar, duvidar e se adaptar ao desconforto? Porque a fé verdadeira não nasce em cenários perfeitos. Ela se fortalece em ambientes contrários. Ela não depende do que acontece fora. Ela se sustenta no que já foi decidido dentro. E quando tudo está bem, qualquer um parece forte. Mas é quando tudo desmorona que a fé real se revela. A dor que Deus não remove, porque está te transformando. Você pede para Deus tirar a dor, mas raramente pergunta o que Ele quer formar através dela. Você quer alívio imediato, mas Deus está interessado em algo mais profundo do que o seu conforto. E é aqui que você se confunde, porque nem toda dor é um ataque. Algumas são processo. Você interpreta o sofrimento como abandono, quando na verdade pode ser tratamento. Você tenta escapar daquilo que foi permitido para te moldar. E assim,
Luta contra o próprio processo que poderia te fortalecer. A dor revela o que está escondido. Expõe suas fraquezas, confronta suas prioridades, desmonta ilusões que você carregava sem perceber. Ela não vem para te destruir, mas para te mostrar quem você realmente é, e isso incomoda. Porque crescer dói, mudar dói, perder versões antigas de si mesmo dói. Mas é exatamente nesse lugar que a fé deixa de ser teoria e começa a se tornar estrutura. Agora seja sincero. Você quer um Deus que te transforme ou apenas um Deus que te alivie? Porque se a sua fé só aceita o que é fácil, ela nunca vai suportar o que é necessário. Deus não está comprometido com o seu conforto momentâneo. Ele está comprometido com a sua transformação. E algumas mudanças só acontecem quando você para de fugir da dor e começa a permanecer nela com confiança. Você está seguindo Deus ou apenas esperando recompensas? Você diz que segue a Deus, mas observe com sinceridade o que te mantém caminhando. É a convicção ou a expectativa de receber algo em troca? Porque existe uma fé que negocia. Ela obedece esperando o retorno. Ela se mantém firme enquanto há sinais de recompensa. Ela continua avançando desde que perceba benefícios claros no caminho. Mas isso não é devoção. Isso é interesse. Você ora, se dedica, busca fazer o certo. Mas no fundo, existe uma condição silenciosa: que Deus corresponda às suas expectativas, que Ele entregue o que você considera justo, que Ele recompense sua fidelidade da forma que você imagina. E quando isso não acontece, algo muda dentro de você. A intensidade diminui, a motivação enfraquece, a entrega começa a ser questionada. Isso revela algo que você talvez nunca tenha admitido. Você não estava seguindo a Deus, estava seguindo os resultados que esperava dele. Agora encare isso sem se defender. Se Deus não te desse nada além da própria presença, você ainda continuaria? Porque a fé verdadeira não é sustentada por recompensas. Ela não depende de retorno. Ela permanece mesmo quando não há ganho aparente. Ela não segue pelo que recebe. Ela segue por quem Deus é. E quando essa verdade não está firme dentro de você, qualquer frustração se torna motivo para recuar. A espera que está matando sua ilusão de espiritualidade. Você diz que está esperando em Deus, mas raramente percebe o que essa espera está fazendo com você. Não é só tempo passando. É um processo desmontando aquilo que você achava que era fé. Porque enquanto você esperava respostas rápidas, Deus decidiu trabalhar em algo mais profundo. Ele não acelerou. Ele não explicou. Ele apenas manteve você no lugar onde suas certezas começaram a morrer. E isso te incomoda. A espera expõe sua pressa, sua ansiedade, sua necessidade de controle. Ela revela que sua espiritualidade estava mais ligada a resultados do que a transformação. Mostra que você queria chegar, mas não queria ser moldado. Você chama de demora. Deus chama de processo. Enquanto você conta os dias, Deus está removendo ilusões. Está arrancando a ideia de que fé é sentir algo constante. Está quebrando a expectativa de que tudo precisa acontecer no seu ritmo. E quanto mais você resiste, mais difícil se torna. Agora pense com clareza. Se Deus respondesse tudo no seu tempo, você realmente cresceria ou continuaria o mesmo? Porque a espera não está atrasando sua vida. Ela está destruindo uma versão superficial da sua fé. E no lugar dela, algo mais sólido está sendo construído. Mas só permanece quem aceita ser transformado enquanto nada acontece. O dia em que sua fé será testada sem aviso, você pode se preparar para muitas coisas na vida. Mas há um tipo de prova que chega sem anúncio. Sem tempo para ajustar emoções, sem espaço para construir coragem. Apenas acontece. E nesse dia, você não vai agir com base no que aprendeu recentemente. Vai agir com base no que já está formado dentro de você.
Não haverá clima espiritual. Não haverá música, mensagem ou incentivo. Só a realidade crua pressionando tudo aquilo que você diz acreditar. E é aí que muitos quebram. Não porque não conhecem a verdade, mas porque nunca a transformaram em fundamento. Acumularam palavras, mas não construíram estrutura. Se inspiraram, mas não se firmaram. Você pode ouvir, concordar, até se emocionar com tudo isso. Mas quando o teste vier, nada disso importa se não estiver enraizado. Porque fé real não se ativa no momento da crise. Ela já precisa estar viva antes dela chegar. Agora, encare isso com seriedade. Se hoje fosse o dia da prova, sem aviso, sem preparação, sem tempo para reagir, sua fé suportaria? Ou você perceberia que estava mais preparado para falar do que para viver? Esse dia chega para todos, e quando ele chegar, não será o que você sabe que vai te sustentar. Será o que você se tornou. A decisão que você continua evitando tomar. Você já entendeu o que precisa ser feito. No fundo, não existe dúvida. Existe resistência. Você sabe onde precisa mudar. Sabe o que precisa abandonar. Sabe qual passo precisa dar. Mas continua adiando, esperando o momento ideal, esperando sentir mais certeza, esperando diminuir o risco. Só que esse momento não vai chegar, porque a fé não cresce na espera confortável. Ela nasce na decisão desconfortável. E enquanto você adia, algo dentro de você começa a enfraquecer. Sua sensibilidade diminui. Sua convicção perde força. Aquilo que antes te incomodava começa a parecer normal. Isso é perigoso, porque cada adiamento reforça o seu apego à zona segura. Cada justificativa fortalece a sua resistência. E sem perceber, você começa a se acostumar com uma fé incompleta. Você não negou a verdade. Você apenas decidiu não agir sobre ela. Agora, seja direto consigo mesmo. Quantas vezes você já sentiu claramente o que deveria fazer, mas escolheu esperar mais um pouco? Isso não é prudência. Isso é fuga. A decisão que você evita hoje é a mesma que pode mudar completamente o rumo da sua fé. Mas ela exige algo que você tem tentado preservar: o seu controle, o seu conforto, a sua segurança. E enquanto isso for mais importante, você continuará parado. Porque fé não é saber, é decidir. O abandono interior que precede uma fé inabalável. Existe um momento em que não é mais sobre o que você faz por fora, mas sobre o que você solta por dentro. Um ponto silencioso, quase invisível, onde algo precisa morrer. E você sente isso. Não é perda externa, é interna. É abrir mão da necessidade de ter razão, de ser reconhecido, de manter controle, de preservar versões antigas de si mesmo. É deixar cair aquilo que você ainda insiste em proteger. E isso é o mais difícil, porque ninguém vê essa luta. Ninguém aplaude esse tipo de entrega. É você, sozinho diante de Deus, decidindo soltar aquilo que ainda te prende. Você quer uma fé forte, mas evita o processo que a constrói. Uma fé inabalável não nasce de acertos constantes. Ela nasce de rendições profundas, de momentos em que você escolhe confiar mesmo sentindo tudo desmoronar por dentro. É nesse abandono interior que algo novo começa a se formar. Não mais baseado em emoções, não mais sustentado por circunstâncias, mas enraizado em uma decisão que não volta atrás. Agora encare isso com honestidade. O que dentro de você ainda não foi entregue. Porque enquanto você mantém certas áreas protegidas, sua fé sempre terá limites. Mas quando você solta de verdade, algo muda. Você para de depender do que sente e começa a permanecer no que decidiu. Quem você se torna quando não depende mais de sentir nada? Existe um tipo de força que nasce quando você para de depender do que sente para continuar. Quando a motivação some, quando a emoção desaparece,
quando não há entusiasmo algum, e ainda assim você permanece. É aqui que quase todos desistem, porque foram ensinados a se mover quando estão bem, quando estão inspirados, quando sentem algo forte. Mas a fé madura não funciona assim. Ela permanece no vazio emocional. Você acorda sem vontade, mas continua. Você não sente nada durante a oração, mas permanece. Você não percebe avanço, mas não recua. E isso muda você por dentro. Você deixa de ser alguém guiado por impulsos e começa a se tornar alguém firme, alguém estável, alguém que não oscila a cada mudança interna ou externa. Isso é raro, porque a maioria só permanece enquanto sente. Mas quem aprende a continuar mesmo sem sentir, constrói uma fé que não depende de clima, de fase ou de circunstância. Agora seja sincero, se tudo o que você sente desaparecesse hoje, sua caminhada continuaria? Porque no momento em que você não depende mais de sentir, você se torna livre. Livre da instabilidade, livre da oscilação, livre da necessidade de estímulos constantes. E é nesse ponto que sua fé deixa de ser frágil e começa a se tornar inabalável. Quando tudo cair, sua fé vai permanecer ou desmoronar. Chega um ponto em que não há mais teoria, não há mais discurso, não há mais espaço para a aparência. Só resta a realidade. Tudo o que você construiu será exposto. As estruturas externas podem cair. As certezas podem desaparecer. Aquilo que você usava como apoio pode ser removido de uma vez. E nesse momento, não será o que você dizia que importará, mas o que de fato sustenta você. É aqui que a diferença se torna impossível de esconder. Quem construiu sobre emoções começa a ceder. Quem dependia de sinais começa a se perder. Quem vivia de conforto não encontra força para permanecer. Mas quem decidiu confiar antes, quem permaneceu no silêncio, quem obedeceu sem entender, esse permanece. Não intacto, não ileso, mas firme. Agora não existe mais como evitar a pergunta: se tudo ao seu redor desmoronar, o que vai sobrar dentro de você? Uma fé que resiste ou uma crença que nunca foi provada? Você passou por cada confronto até aqui. Viu suas desculpas sendo expostas, suas motivações sendo reveladas, suas estruturas sendo questionadas. E agora, a decisão está diante de você. Continuar com uma fé confortável que parece segura, mas não sustenta nada. Ou atravessar o processo, abrir mão do controle, aceitar o silêncio, suportar a dor e se tornar alguém que permanece independentemente do que aconteça. A fé de verdade não se revela quando tudo está bem. Ela se prova quando tudo cai. E quando esse momento chegar, não haverá como improvisar. Só permanecerá aquilo que você construiu enquanto ninguém estava vendo.